a automação fiscal em si, o que basicamente você faz, cara? Para dizer, poxa, eu consigo manipular informações, ou como você gosta de dizer, eu consigo zerar o SPED fiscal. E olha quem está falando apenas de SPED fiscal. O que basicamente você faz e que significa para você a automação fiscal? Bom, eu percebi, quando eu comecei a ensinar sobre isso, eu já tinha estudado muita coisa, né? Foi basicamente na tentativa e erro. Não tive tipo, uma pessoa que me dissesse, cara, faz assim, faz assim, isso é o melhor. Você vai meio que descobrindo com os seus próprios erros, os seus próprios acertos, o que é que funciona, o que é que não funciona. E aí, ao longo dessa trajetória, eu acumulei muito conhecimento sobre programação, né? Sim, Coisas muito úteis que a gente utiliza até hoje e coisas que não têm efeito zero sobre o que a gente faz. E aí, o que é que eu comecei a fazer? Cara, vou ensinar isso para as pessoas. Comecei a ensinar tudo que eu sabia sobre automação fiscal. Tudo mesmo, da parte de tecnologia. sim, E ao longo do tempo, eu fui percebendo que, embora seja muito legal muitas das coisas que eu aprendi ao longo do caminho, e até úteis em alguns contextos, mas elas não são o chamado 80-20. Se você conhece a análise de Pareto, ele fala que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. E aí chegou um momento que eu falei, cara, isso deve se aplicar aqui também. E eu comecei a pensar, se eu tivesse que tirar 80% daquilo que eu faço, que eu conheço, e ficar só com 20% para poder resolver os meus problemas do dia a dia, quais seriam esses 20%? E eu comecei a pensar sobre isso. E eu cheguei nesses 20%, que é o que eu falo hoje, que são as 4 habilidades que você precisa desenvolver para você praticamente zerar os problemas da área fiscal e tributária. Eu falo praticamente porque às vezes você vai precisar de uma informação, de um método um pouquinho diferente, mas essas 4 habilidades elas são a base de tudo, que são você inserir, alterar, extrair e deletar informações. Se você aprendeu a fazer essas 4 coisas, é só uma questão de como é que eu faço isso para um XML, como é que eu faço isso para um SPED, como é que eu faço isso para uma planilha, como é que eu faço isso para um banco de dados. Mas no final das contas, lembra, o que, é que a gente faz? Analisar e manipular informações. Como que a gente faz para analisar e manipular informações? Inserindo, alterando, extraindo e sim, deletando sim, sim. dados. Então, é esse conjunto, né, e tem muito. Um programador sabe fazer só isso, não sabe fazer muito mais coisa do que isso. Só que, como eu também falo, nós não somos programadores que aprenderam sobre a área fiscal e tributária. Somos profissionais da área fiscal e tributária que aprenderam um pouco de programação. E esse pouco são 4 coisinhas mesmo que você precisa aprender.